Graça e paz, nesta manhã de terça-feira, 26 de novembro de 2024, temos uma fé que Deus imputou em nós, pós-cruz, para a nossa salvação, para o conhecimento, o entendimento que a salvação é na mente. Antes da cruz tinha uma fé que era a fé daqueles que lá habitavam, daqueles que lá viviam antes da cruz. Depois da cruz ele vem e coloca uma fé em nosso coração para a salvação eterna, né? E temos que entender isso, porque a lei perdurou até João. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Foi onde ele deu ao apóstolo Paulo as palavras do Espírito para que revelasse a todos nós esse mistério que outrora estava oculto e hoje no nosso coração. Então a palavra é viva e eficaz, ela penetra e divide alma e espírito, e ela é apta aos corações. Então, entendendo isso, entramos aqui pela porta e sentamos e ouvimos Deus falar que nos ama e nunca nos abandona. Amém. E graças a Ele. Obrigado, Senhor. Você precisa entender que Jesus Cristo é o Senhor. Ele hoje voltou, Ele é o Consolador. Há um Deus e uma fé que é o Senhor, que no meu coração Ele gravou todas as suas leis. Ele é o Senhor, Jesus chegou. Ele é o nosso Senhor. Ele é o único pastor. Ele não ensinou a fazer comércio com a palavra do Senhor. Foi por isso que eu voltei as minhas leis nos seus corações. Eu gravei, meu Deus, meu Senhor. Você precisa entender que Jesus Cristo é o Senhor. Ele hoje chegou, Ele voltou. Há um só Deus e uma fé, que é o Senhor, que no teu coração Ele gravou todas as suas leis. Ele é o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele é o Senhor. Hebreus capítulo 8, versículo 1, ali em diante, você vai entender que Ele gravou em nossos corações as leis dele e disse: dos seus pecados jamais me lembrarei. E eu era temai, usarei de misericórdia para as suas iniquidades. Isso Ele fez e trouxe a graça para nós. Mas você entende que Jesus voltou, lendo aqui João, o último profeta da lei. Eu sempre que menciono Lucas 16,16. A lei perdurou até João. De João para frente, Deus chamou Paulo e deu ministério a ele, da graça do Evangelho, para que ensinasse as igrejas. Então aqui, João 20, capítulo 12, eu vou entender que quando Maria Madalena foi lá no sepulcro, ele já tinha saído. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele falou: hoje e amanhã eu expulso o demônio, eu curo enfermo, no terceiro dia eu ressuscito. E isso se cumpriu no primeiro século. Ainda não entenderam isso até hoje. Estão buscando o Espírito Santo, estão esperando a vinda dele. Não sei que ano vai voltar, porque eu tinha 10 anos, já falavam isso. Estou com 71. Eu vou viver esse século aqui. Para mim ele voltou. E no meu coração entrou. E aí ele gravou o quê? As leis dele, para que eu entendesse que o Evangelho é um mistério. Para muitos, para nós não, já foi revelado. Por isso ele veio, para ensinar a igreja em espírito e verdade. Então, lhe perguntaram: mulher, por que choras? Né? Versículo 13. Ela lhe respondeu:
porque levaram o meu Senhor. Hoje, lendo a palavra, ele é o Consolador. Ele é o Espírito Santo, que chegou em cada coração para ensinar as palavras, para não aprender dos homens. Porque os homens, eles enganam. E enganam bonito, porque não entenderam a graça, não entraram pela porta e não lê e não entende. Respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Veja, ela confundiu ele com o jardineiro, porque ele voltou para mostrar a mão para Tomé, para uns que lá estavam, o lado da lança marcado, porque ficou a cicatriz. E depois ele teve a ascensão ao céu, voltou para lá, enviando para nós o Consolador, que é o Espírito Santo. Quando você lê isso lá, João 14,18, está lá escrito lá, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro, isso lá com os judeus. Essas palavras aqui, aos judeus, para que nós entendêssemos hoje, que somos gentios, nós não tínhamos vida lá, no primeiro século. Né? Quando ele foi na cruz, citou, deu vida a todos nós. Então, todos nós nascemos já com o Espírito Santo em nós. Mas nós não descobrimos isso cedo. Muitos descobrem tarde. Eu descobri mais ou menos, que tem 25 anos, para 30, que eu recebi essa palavra e aqui estou mencionando ela. 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, Jesus perguntando para ela, porque lá ele estava andando lá, ele morreria, depois sentaria e voltaria de novo, na segunda vinda dele, como você vai ler isso em Hebreus, capítulo 9, do 26 ao 28. Por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, tá vendo? Se tu o tiraste, ele mesmo entrou e mesmo saiu. Porque ele ressuscitou. Por isso que a gente morre com esse corpo aqui, a alma, é o gosto, é o prazer, é a vontade, fica com esse corpo aqui, e o Espírito que é santo volta para o Pai. Todos nós temos ele em nós, quando nós acreditamos que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você tanto buscou, mas também se encontrou, porque dentro de você. Não lá na igreja do homem, não. Dentro de você. Temos o Espírito Santo, casa de Deus você é hoje. E lhe disse, onde puseram? Onde puseste? E eu o levarei. Ela disse que levaria ele. Hoje ele veio e está dentro de nós. Dentro da igreja que ele formou aqui na terra, 14 anos de João. Não turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele, como filho, falou isso, porque o pai já estava no filho, para poder encontrar hoje aqui, no século XXI, as moradas dele, onde o Espírito Santo desceu do céu e veio morar em cada coração. As pessoas não entenderam isso. E no 16, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Raboni, quer dizer, mestre. 17, recomendou-lhe Jesus, falando com ela, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos, dize-lhes, subo para o meu pai, o vosso pai, tá vendo? Meu pai, o vosso pai, pai deles lá e nosso pai aqui hoje, que é o Consolador, nos consolando. Quantos choram, né? Quantos pagam preço? Por quê? Não entenderam. Muita oração, muito jejum, joelho no chão, Senhor, me ajuda. Não, ele já veio e está dentro de você, para te esclarecer as verdades que libertem. Com os meus irmãos, diz-lhes, subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiro temos salvação nele. Por quê? Nós somos filhos do Altíssimo. 18. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor. Ela viu o Senhor e não reconheceu. E contava que lhe dissera estas coisas. Então ele foi, ao terceiro dia voltou e mostrou ao Tomé. João 20, 26, está lá essa marca lá, que mostrou para Tomé. E no 29 de João, bem-aventurados aqueles que não viram. Eu não vi nada. Aqui eu vejo o espírito da palavra, não a letra, porque a letra ela mata. Eu tenho que ver o espírito por trás da letra, para entender que ele veio. Está dentro de mim, dentro de você. Então, para entender que ele veio, eles lá não reconheceram. Por quê? 20, que é versículo 20 de João, versículo 9, está lá. A Escritura, não entendiam nem a Escritura, enquanto mais o Evangelho. Hoje, os irmãos que estão debaixo da lei não entendem o Evangelho.
pode saber da Escritura, porque eles têm zelo por Deus, mas não com conhecimento, como Paulo já disse, Romanos 10, 1 ao 4. Então aqui, João capítulo 5, 14, veja que ele hoje está dentro de nós. Aqui o tempo está de pé, né? Aqui está antes da cruz, né? Lá ele ressuscitou. Aqui ele está antes, que aquele cura o enfermo, né? Que estava ali paralítico, né? 38 anos, no tanque de Betesda. Ele aí pega o seu leito e anda. E aí você vai entender que você hoje é a igreja, dentro de você hoje. 5,14 de João. Mais tarde, o paralítico, ex-paralítico, né? Jesus o encontrou aonde? No templo. Templo de Formosa, o templo que ele derrubou, lá no primeiro século antes da cruz, 24:1. Depois da cruz, derrubou o templo, né? Ele veio da cruz, depois João ficaria para escrever o Apocalipse e ensinar as 7 verdades. Nada conosco, agora o Espírito Santo é nós que faz discernir a palavra, porque hoje nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, para entender essas mensagens aqui. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: o pecado lá estava em evidência, a iniquidade ainda não tinha tirado. Ele vem e tira na cruz, como está lá em Malaquias capítulo versículo 1. Era uma profecia para os judeus, não para nós. Nascemos depois da cruz. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Hoje você está curado. Você vai no templo do homem buscar uma cura, buscar uma libertação, buscar alguma coisa para você, para o seu ego. Não. Deus está dentro de você. Ele te curou, te salvou, ele é um milagre em você. Porque você possa de manhã fazer oração que você entende, que você tem oração dentro de você. Não sabemos orar como convém, como fala Romanos 8,26, né? Quem ora aqui é o Espírito Santo, até com gemido ele está orando. Por quê? Enquanto você dorme, ele guarda você de todo mal que porventura você acha que tem no teu corpo. Não, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, aqui dentro, para poder você se livrar de todo mal com a palavra da graça, do amor, da justiça e do perdão no coração. Então ele disse: olha que já está curado. Não peques mais, porque o pecado seria tirado na cruz, a iniquidade. 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6, tirou a iniquidade lá. Para que eu não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse, os judeus, que fora Jesus quem o havia curado. Então, quando Jesus curava lá, eles queriam bater, matar e apedrejar o mestre. Por quê? Eles não entendiam nada. É como hoje. Quando eu prego que é verdade, eles querem rebater aquilo que eu falo aqui. Mas tu vê que aqui está dentro do templo de Formosa. 24:1 de Mateus. Ele derrubou o templo em um dia. Eles falaram assim, ó, eu construí isso aqui em 46 anos. E o Senhor vai derrubar um dia, derrubou um dia. Ele derrubou os soldados romanos, na época, né, que a tribulação chegara lá, derrubou o templo de Formosa. Ele aqui está no templo, porque o templo está de pé. Por que Paulo ia ao templo? O templo estava de pé. O Paulo era judeu. Jesus judeu, tinha que ir ao templo. Nós não, nós somos o templo do Espírito Santo. Lá tinha que ir ao templo, o templo somos nós. Porque antes não era a igreja formada. Depois da cruz ele forma a igreja e mora dentro de nós. Para nos ensinar essa palavra. Por isso que aqui, eu vou repetir aqui, Hebreus capítulo 8, né? Hebreus 8. Para ficar bem claro que ele escreveu no coração as leis dele. Em nosso coração, para que nós ficássemos hoje sábios, sabido, por quê? Para ninguém nos enganar. Hebreus capítulo 8, versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, antes da cruz, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia, depois da cruz. Firmarei a aliança com a casa de Israel. Hoje nós somos Israel de Deus, para que nós entendêssemos aqui a palavra de Deus. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais cada um a seu irmão. Ninguém pode ensinar a você, a não ser o Espírito Santo, porque você sai da mão do homem e entra pela porta, enquanto dentro do teu coração.
o amor e o perdão. Nem cada um é seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, por quê? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Pois para com as suas iniquidades, o que ele fez? Usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o 13. Quando ele diz nova aliança, remover a lei para estabelecer a graça. Hebreus 10, versículo 9 em diante, está ali. Remover a lei e trazer a graça. E Ageu 2,9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Muito antes da cruz. Ageu escreveu e na cruz se sucedeu. E Paulo, em Hebreus, ele diz o quê? Remover a lei e trazer a graça. Porque ali é a transição da lei para a graça. Ali Paulo está vindo ensinar a igreja. Então, é o que está dizendo aqui. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Que primeira aliança? A lei de Moisés. Ora, aquilo que se torna antiquada e envelhecido está prestes a acabar. Então, desapareceu. E você entrou aqui aonde? No reino de Deus. Deus te ensina aqui palavra espiritual, para que você possa ficar tranquilo e sem temor do mal. Você precisa entender que Jesus Cristo é o Senhor. Ele hoje é o Consolador, aquele que chegou a um só Deus e uma fé, que é o nosso Senhor, que no teu coração Ele gravou todas as suas leis. Jesus Cristo é o Senhor. Meu amado irmão, espero que você tenha entendido e receba no coração essa palavra, que é de graça, é de amor para com todos que me ouvem nesta manhã. Que possamos ter uma terça-feira abençoada pelo Pai. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor.